Bem-vindos ao ciclo de videoconferências CICAD, que terá lugar até ao final do ano. Vamos dar início à videoconferência CICAD Clubes Sociais de Cannabis, Origens e Experiências de Implementação de um Modelo Sem Fins Lucrativos, que será dinamizada pela doutora Mafalda Pardal. Mafalda Pardal é investigadora e docente no Institute for Social Drugs Research, na Faculdade de Direito e Criminologia da Universidade de Gand, na Bélgica, onde concluiu o doutoramento em Criminologia em 2018. A sua principal linha de investigação tem-se centrado no estudo de mercados ilegais e políticas de drogas, temas sobre os quais publicou em várias revistas científicas internacionais. Desde 2013, tem desenvolvido investigação sobre o fenómeno dos clubes sociais de cannabis. Foi investigadora visitante na Universidade Católica do Uruguai, onde realizou também atividade de investigação sobre o funcionamento do modelo legal desse país. A moderação desta sessão estará a cargo do Dr. Manuel Cardoso, subdiretor-geral do CICAD, com uma vastíssima experiência na área dos comportamentos aditivos e dependências. Integrou os órgãos de gestão do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, do Instituto da Droga e da Toxicodependência. Tem dedicado especial atenção à área dos problemas ligados ao álcool desde 2007. Médico, secretário-geral do Fórum Nacional Álcool e Saúde, representa o Estado português em diversas reuniões internacionais de peritos, de que se destacam as relacionadas com a estratégia global da OMS e do Plano de Ação da OMS Europa. Entre outras funções, foi coordenador executivo da Joint Action Europeia, a RAR Reductions Alcohol Related Harm. Temos neste momento em sala 101 participantes. Então vou passar a palavra ao Dr. Manuel Cardoso, o moderador desta sessão. Dr. Cardoso? Ok, obrigado, Lúcia, muito obrigado por esta introdução. Ora bem, eu queria, enquanto aqui o convite para estar aqui convosco tem, ou era duplo, digamos assim, um moderar a sessão e outro dar-vos as boas-vindas enquanto subdiretor-geral do CICAD. E queria começar então nessa mensagem de boas-vindas a todos, por agradecer à professora Mafalda Pardal a disponibilidade para estar connosco, para nos transmitir o conhecimento que tem estado a desenvolver, a investigação que tem estado a desenvolver nesta área. Portanto, muito obrigado por estar connosco. Estava a perguntar, alguns de vocês ouviram, estas plataformas permitem-nos estar lá longe e aqui tão perto, não é? Portanto, a professora está em Ghent, na Bélgica, mas ao mesmo tempo está aqui na sala de cada um de nós, ou no gabinete de cada um de nós, a conversar connosco, que é isto que vai acontecer a seguir. Portanto, a disponibilidade para poder estar connosco agradecemos, que depois terei que dizer que não é só para estar connosco neste momento, porque houve momentos prévios de preparação da conferência para que tudo possa correr bem. Também por esses momentos, muito obrigado por esta sua disponibilidade. Em segundo lugar, queria agradecer à equipa de formação do CICAD, à Lúcia, mas também à doutora Alcina e a toda a equipa, por nos proporcionarem estes momentos. Dizer-vos que, como sabem, a maior parte de vocês pelo menos sabe, que a missão do CICAD é promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das dependências. E para atingir, digamos assim, ou para cumprir esta missão, aquilo que hoje temos na estratégia, no plano estratégico do CICAD, é elaborado, digamos, baseado em 3 vetores fundamentais, sendo que o primeiro deles é a gestão do conhecimento, gerir o conhecimento. E o primeiro objetivo é mesmo disponibilizar a evidência para a decisão, para a intervenção e para uma cidadania esclarecida. Estes encontros ou estas videoconferências têm exatamente esse objetivo: permitir que todos possamos ter um conhecimento mais aprofundado sobre os temas que aqui vêm sendo discutidos, que aqui são discutidos. Hoje
são os clubes sociais de cannabis nas suas várias vertentes. O que é isto em termos de definição? O que é que se faz num clube social de cannabis? Qual é o seu enquadramento em termos legais em cada um dos países? Bom, eu estou para aqui a tentar explicar o que a professora Mafalda nos vai dizer a seguir, mas ela explicará e eu pessoalmente estou particularmente interessado em saber muitíssimo mais sobre isto, porque a discussão à volta da cannabis, à volta das legislações, à volta dos comportamentos é cada vez maior e, portanto, quanto maior o nosso conhecimento, maior ou mais facilidade teremos na abordagem das discussões, das várias discussões que possam estar em cima da mesa. Dito isto, queria dizer-vos que enquanto moderador, a doutora Lúcia já vos disse aquilo que vamos fazer a ouvir a professora, podem ir colocando, escrevendo as vossas questões. Uma particular atenção que vos pedia era que, quando estiverem a escrever, seja no espaço de perguntas e respostas, seja que aqui está escrito com bate-papo, seja neste chat, pedia-vos que tentassem colocar a questão de princípio ao fim. Mesmo o bom dia e o obrigado na mesma frase, em contínuo. Nós temos tendência, então agora com os SMS e com as várias formas de partilha, escrever, fazer enter, escrever na metade de uma frase e fazer enter. E quando fazem isso, passam para outra mensagem. E ao passarem para outra mensagem, se tiverem 4 ou 5 a escrever ao mesmo tempo, vão intercalar as questões. E, portanto, quando eu quiser ler as questões para as colocar à professora Mafalda, as coisas vão estar muito separadas. Portanto, peço-vos esse cuidado. Por favor, tentem escrever toda a pergunta ou as perguntas que querem fazer, mas, em princípio, pelo menos cada uma das perguntas sem fazerem enter no meio. Mesmo que ponham um ponto ou que alterem a frase, façam-no da mesma maneira. No fim, também no momento de perguntas e respostas, mas, portanto, no fim da conferência, eu abrirei a possibilidade, pedirei à doutora Lúcia que abra no sentido de dar a palavra a um ou outro de vocês. Não vamos ter isso aberto digamos assim, em pleno para os 200 e tal que podem intervir, porque nós vamos ter que acabar às 11h30, mas pelo menos 5, 10 questões que possam ser colocadas de viva voz, dar-vos-emos essa possibilidade também. Portanto, vamos ouvir a professora Mafalda. Professora, mais uma vez, e agora diretamente para si, muito obrigado por estar connosco, por estar tão perto. Não parece, disse-me que estava sobre um manto de nuvens aí em Ghent, mas aí parece que tem uma luz brilhante sobre si, o que é ótimo. O sol agora está a tentar aparecer. É essa luz. Aquele sol brilha quando vai falar sobre fazer a sua apresentação. Bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Faz favor. Muito obrigada. Vou então tentar partilhar aqui os slides e, entretanto, vou também já dar o meu agradecimento à doutora Alcina, primeiramente, por me endereçar este convite para participar destas conferências CICAD, agora videoconferências, não é? E também toda a equipa CICAD por ajudar nesta preparação desta apresentação de hoje. Bem-vindos então a todos os participantes que estão na sala também, nesta sala virtual. Como já foi dito, o meu nome é Mafalda Pardal e sou investigadora e docente na Universidade de Ghent, aqui na Bélgica, que é de onde vos falo. E nos últimos anos, como a doutora Lúcia já referiu, grande parte da minha investigação académica tem-se dedicado precisamente ao tema que ocupa a sessão de hoje, Clubes Sociais de Cannabis. Portanto, em 2013 eu integrei a equipa de investigação que fez um inventário dos diferentes modelos de produção de cannabis para o Ministério da Justiça holandês, que incluiu um caso de estudo sobre os clubes sociais de cannabis na Espanha. Posteriormente estudei o caso belga mais aprofundadamente no contexto do meu doutoramento, que terminei em 2018, e tive também a oportunidade de, enquanto investigadora visitante na Universidade Católica do Uruguai, estudar também o fenómeno dos clubes sociais de cannabis, que eu me referirei como CSCs ou clubes, para poupar um bocadinho nas palavras, num contexto legal. Mais recentemente tenho também, em colaboração com outros colegas, tentar perceber qual é que é o funcionamento e a presença
destes clubes no espaço europeu. E estou de momento também a preparar um livro com a Routledge que reunirá estas contribuições sobre este tema, com outros colegas também, e que será um pouquinho o encerrar deste ciclo sobre este tema para mim também. Para começar, eu queria também começar mesmo pelo início. Portanto, o que são clubes sociais de cannabis? Devo dizer que não há um acordo generalizado em relação à definição do que é um clube social de cannabis, mas tipicamente são uma iniciativa de um grupo de consumidores de cannabis, adultos, são um modelo de produção e distribuição de cannabis sem fins lucrativos, ou seja, os sócios contribuem para as despesas da associação e o cannabis é distribuído ao preço de custo de produção. Eventuais lucros serão então reinvestidos nas atividades do Clube Social de Cannabis. Os clubes funcionam também em circuito fechado, exclusivamente para sócios, e no contexto dos clubes sociais de cannabis, o cannabis é produzido em small scale, com plantações pequenas, geralmente também de forma cooperativa, em colaboração com alguns dos sócios que são também e assumem também o papel de cultivadores para esta associação. Finalmente, os clubes sociais de cannabis têm também uma vertente ativista e social importante, da qual também vos irei falar em seguida. É também importante notar que o aparecimento dos clubes sociais de cannabis não surge num vácuo, obviamente. Apesar de terem características próprias e distintas, pode ou deve ser enquadrado no contexto de ações anteriores de grupos de consumidores de cannabis e de outras substâncias. Um exemplo que eu acho interessante é o caso dos Junk Unions, que apareceram no final dos anos 70, no início dos anos 80, na Holanda, sobretudo, que eram grupos de consumidores de heroína que partilhavam informação sobre programas de prescrição de metadona, distribuíam outra informação, faziam campanhas, protestos, como o do póster que incluo aqui, e também dinamizaram as primeiras iniciativas de troca de seringa, a distribuição de seringa também. Outro exemplo mais recente, e que também é ligado, neste caso ligado ao cannabis, é dos Cannabis Buyers Clubs e dos Compassion Clubs, que apareceram nos Estados Unidos e no Canadá e que também são coletivos que procuram fornecer cannabis e, em algumas instâncias, outras substâncias, sobretudo a pacientes com HIV, para combater náusea e outros efeitos indesejados do tratamento. Portanto, além destes casos que são inspirações ou que podem ser considerados, no fundo, iniciativas anteriores aos clubes sociais de cannabis, mas nos quais eles seguem, também podemos pensar em paralelismos com outros tipos de cooperativas. Haverá, obviamente, diferenças importantes que eu irei também trazer à vossa atenção no contexto, ou no decorrer desta sessão. Como surgem então e onde os primeiros clubes sociais de cannabis? Em Espanha. Este é também conhecido como o modelo espanhol. Algumas características do regime legal espanhol ajudam a explicar o porquê dos clubes aparecerem neste contexto. Primeiro, há de destacar que a posse para uso pessoal e o consumo em privado não têm relevância penal e que também tinha sido construída uma doutrina jurisprudencial que hoje em dia é um pouco questionada, mas que na altura tinha sido sobretudo desenvolvida em relação ao consumo de heroína e da cocaína também, e que evitava que a aquisição para consumo partilhado, ou sem fins lucrativos, entre um grupo fechado de consumidores, também correspondia ou podia ser equiparada ao tal consumo não criminal da esfera privada. Portanto, a juntar estas particularidades, acontece que nos inícios dos anos 90 foi aprovada uma nova lei, esta chamada Lei Corcuera, que introduziu multas bastante significativas, se não estou em erro até 6.000 euros, para a posse e consumo de cannabis em público. Além de outras medidas restritivas e de aumentar alguns poderes policiais. Esta lei gerou bastante descontentamento na comunidade em geral e em vários setores da comunidade e do movimento canábico e acabou, de forma se calhar inesperada, por ser no fundo um impulso para o movimento canábico se unir e reagir. E fê-lo da seguinte forma, criando uma associação para o estudo do cannabis, ARSEC, que foi criada em 91 em Barcelona e que foi formalmente registada como associação. O que é que isto quer dizer? Não necessariamente que as suas atividades são legais, mas que a ARSEC seguiu os procedimentos necessários para qualquer outro tipo de associação ser registada, ter estatutos e é formalmente reconhecida como associação. Esta foi a primeira associação da qual se tem conhecimento, tentar organizar uma plantação coletiva para distribuir cannabis para os seus sócios.
e fê-lo, e acho que é interessante notar, depois de consultar o Procurador Público. Portanto, endereçou uma pergunta ao Procurador Público, tentando saber se a organização desta plantação coletiva poderia acontecer dentro do contexto legal espanhol, portanto, sem violar as leis vigentes. Na altura, o Procurador Público respondeu positivamente que seria, em teoria, obviamente possível, mas quando este cultivo coletivo foi iniciado, a polícia confiscou as plantas e houve um procedimento judicial que seguiu. Apesar deste desfecho negativo para esta associação em particular, para a ARSEC, a iniciativa foi bastante simbólica e levou ou inspirou outros grupos de ativistas e de consumidores a tentarem também eles criarem as suas próprias associações e também repetirem esta experiência de cultivo coletivo de cannabis. Mais tarde, em 2000, há também uma importante análise de dois académicos, dois professores de direito espanhóis, Munhoz e Soto, que tentam fazer uma análise bastante detalhada do que é o contexto legal espanhol e perceber se este tipo de associações, teoricamente, teria espaço para funcionar dentro do enquadramento legal espanhol. E se sim, quais seriam as condições ou com que critérios é que deveriam funcionar. Esta informação foi bastante útil e foi integrada pelos grupos sociais, e não ainda usando o termo, mas por estes grupos de ativistas e consumidores, que só depois se começam a organizar usando a denominação precisamente de Clube Social de Cannabis. É então 2001 que vemos o primeiro Clube Social de Cannabis a aparecer, seguindo um pouco os moldes que tinham sido sugeridos pela análise legal anterior e as experiências que já tinham sido acumuladas com as anteriores associações de estudos de cannabis. A diferença aqui, além da terminologia adotada por estes grupos, é que os seus estatutos referem explicitamente que o cultivo e o uso de cannabis são objetivos e atividades destas associações. Portanto, surge então aqui o primeiro Clube Social de Cannabis propriamente dito. Como vimos então, no contexto legal espanhol, os clubes aparecem explorando estas particularidades do sistema legal, mas é também importante considerar qual o enquadramento legal a nível internacional para este modelo. O que sabemos é que a flexibilidade no contexto das convenções internacionais em matéria de drogas é limitada e que uma regulação deste modelo entraria em conflito com as suas previsões. Também na União Europeia, nenhum país regulou até hoje este modelo a nível nacional. Portanto, de facto, os clubes sociais de cannabis que têm sido criados nos diversos países europeus, como veremos em seguida mais detalhadamente, têm explorado estes vazios, estas inconsistências, estas chamadas legal grey zones, nas legislações nacionais. E, portanto, as atividades dos clubes sociais de cannabis estão sujeitas a sanções legais. E tem, de facto, acontecido. Eu incluí aqui alguns exemplos para ilustrar um pouco esta situação. Portanto, neste caso, um secretário de um clube social cannabis espanhol foi condenado, ou terá sido condenado a 5 anos de prisão. Também na Bélgica, um processo recente trouxe multas pesadas e algumas penas de prisão para representantes e sócios de um dos clubes. Este outro exemplo chega da Eslovénia, onde também o fundador de um clube social de cannabis em Maribor foi também condenado a 1 ano de prisão. Isto para vos dizer que os clubes sociais de cannabis, enquanto iniciativa de consumidores, estando, portanto, os limites legais, encontram-se numa posição relativamente vulnerável de um ponto de vista legal. O que tem acontecido também é que são os próprios clubes sociais de cannabis que têm vindo a desenvolver códigos de autorregulação, ou seja, regras ou diretrizes para o seu próprio funcionamento. Como já referi, tipicamente os clubes sociais de cannabis, e aqui incluo o exemplo dos estatutos legais de um clube social cannabis belga, preparam estes estatutos e submetem-nos para os registros nacionais ou regionais, dependendo dos requerimentos de cada país, e são particularmente detalhados e são públicos, incluem informação sobre, por exemplo, o horário de funcionamento, quantas plantas serão cultivadas, etc. Portanto, estes são códigos que os clubes desenvolvem eles próprios. Também o fazem de forma coletiva, inicialmente em Espanha, mas também noutros países. O que nós vimos foi que vários clubes sociais de cannabis se têm juntado e formado o que eles têm chamado federações de clubes sociais de cannabis,
para defender interesses comuns e para também produzir códigos de funcionamento, que incluem, como já disse, estas regras quanto ao número de sócios, quanto à quantidade de cannabis que será distribuída a cada sócio, etc. Se olharmos para o outro lado do Atlântico, encontramos um caso bastante distinto. Como sabem, talvez foi em 2013, o Uruguai tornou-se o primeiro país a introduzir a nível nacional um mercado legal de cannabis. Muito sucintamente, o legislador uruguaio legalizou e regulou 3 vias de acesso ao cannabis, que só estão disponíveis para cidadãos uruguaios, adultos ou residentes, e que apenas após completarem um registro, que é feito numa base de dados nacional. A primeira opção é o cultivo em casa, até 6 plantas, e que pode ser partilhado pelos restantes habitantes dessa morada. De momento, consultei os dados mais recentes de setembro, do IRCA, existem de momento mais de 9.000 cultivadores registados. A segunda opção é a venda em farmácias, através da qual o consumidor registado pode obter até 10 gramas de cannabis por semana, escolhendo uma ou 2 variedades com uma percentagem de THC abaixo dos 10%. Tem havido, é preciso notar, alguma resistência das farmácias locais em aderir a este programa. E de momento, como podem ver aqui, só 14 farmácias aderiram à distribuição de cannabis a nível nacional. Esta é, contudo, a via de acesso mais popular, ou mais frequentemente escolhida pelos uruguaios e residentes no Uruguai, e há, de momento, mais de 42.000 consumidores registados como compradores em farmácia. Finalmente, o legislador uruguaio incluiu também os clubes sociais de cannabis, que pela primeira vez surgem então num contexto legal e regulado. Muito basicamente, o que esta legislação prevê para os clubes sociais de cannabis é, primeiramente, em termos de acesso, e isto é uma regra geral para todas as vias de acesso, só cidadãos ou residentes uruguaios com 18 anos ou mais podem participar e tornar-se sócios de um clube social de cannabis, completando então aquele registro, e cada clube social de cannabis pode ter entre 15 a 45 sócios. Portanto, o legislador aqui introduz um limite ao tamanho, digamos assim, de cada clube social de cannabis. Em termos de cultivo, cada clube pode cultivar até 99 plantas e tem também que preparar um plano detalhado em relação ao cultivo, incluindo informação, por exemplo, sobre os produtos que são utilizados no cultivo de cannabis, o número de plantas cultivadas, o que é que acontece com os restos das plantas, etc. Os clubes podem distribuir até 40 gramas por mês a cada sócio, portanto corresponde às quantidades que também são distribuídas pelas farmácias, e há uma série de outras condições que foram introduzidas por outra regulação subsequente. Aqui inclui só alguns aspectos principais, portanto os clubes não podem ter publicidade, nem nenhum tipo de identificação exterior, têm que instalar sistemas de segurança específicos e há também uma série de restrições em relação à localização dos clubes. O IRCA é então o Instituto Nacional de Regulação e Controlo do Cannabis, que foi criado com esta nova lei, e é quem faz esta monitorização e a inspeção dos clubes sociais de cannabis e das outras vias de acesso também. Bem, uma vez que já conhecemos um pouco melhor o conceito e o contexto legal em que surgiram os clubes sociais de cannabis, importa agora perceber qual é a sua situação e práticas atuais. Onde existem então clubes sociais de cannabis atualmente? Como vimos, Espanha foi o berço deste modelo e continua a ter uma presença significativa de clubes sociais de cannabis, que tem vindo a crescer significativamente desde 2011, em especial na região da Catalunha. Algumas estimativas, e claro, estas são estimativas que pecam sempre por baixo, são um pouco uma underestimate, porque não há, como esta atividade não é legal, não há um registro muito exato dos clubes sociais de cannabis que estão presentes, mas os estudos que foram feitos até o momento apontam para entre 800 a 1.000 clubes ativos de momento. Também a indústria canábica, mais geral, tem vindo a fortalecer a sua presença em termos de presença de grow shops, revistas canábicas, escritórios até de advocacia especializados neste tema e até outras empresas de consultoria, que têm aparecido também na região da Catalunha e em Espanha mais em geral. Alguns estudos nesta área identificaram também desvios importantes àquela que era uma das ideias iniciais
que eu referi no início da apresentação e que guiava um pouco o funcionamento dos clubes sociais de cannabis, porque foi detectado o aparecimento de clubes sociais de cannabis que têm milhares de sócios e que funcionam de uma forma mais comercial, portanto fogem um pouco àquela ideia de ser um modelo sem fins lucrativos, e que alguns dos meus colegas apelidaram de clubes comerciais de cannabis em vez de clubes sociais de cannabis, os tais Cannabis Commercial Clubs, a que eu me refiro aqui no slide. Além disso, tem havido também algumas tentativas de passar a legislação que regule este modelo, mas até ver sem sucesso. Além do caso espanhol, também podemos encontrar clubes sociais de cannabis na Bélgica desde 2006. Aqui, e apesar dessa presença desde 2006, a presença do modelo nunca atingiu as proporções ou as dimensões que encontramos em Espanha. Os clubes belgas são também, em geral, mais pequenos, na maioria com algumas dezenas de sócios, e contam realmente com pequenas plantações, a que eles chamam aqui as microplantações, em média com 20 plantas. Na Bélgica vimos então também surgir o primeiro caso conhecido de um clube social de cannabis exclusivamente aberto a consumidores de cannabis com fins medicinais. É uma inovação ou uma novidade que surgiu no contexto belga. De qualquer forma, quase todos os clubes sociais de cannabis na Bélgica tiveram problemas legais, como podem ver aqui neste mapa, que é 2018. A maioria dos clubes já tinha encerrado, são estes pontinhos vermelhos, mas hoje em dia, se este mapa fosse atualizado, eu entretanto deixei de fazer trabalho de campo, por isso não tenho um contacto tão direto com esta realidade, mas pelo que tenho seguido, se hoje fôssemos falar dos clubes sociais de cannabis na Bélgica, pode-se até considerar quase um fenómeno, talvez em vias de extinção. O Uruguai, como acabámos de ver, é então outro país onde existem clubes sociais de cannabis. Atualmente há cerca de 160 clubes legais, registados e, portanto, a funcionar dentro deste contexto legal que referi há pouco. E no Uruguai, ao contrário do caso espanhol e da maioria dos outros países, o que acontece é que os clubes não estavam presentes antes da passagem desta nova legislação. Portanto, surgem e são inseridos na discussão da nova legislação a pedido de ativistas e de alguns legisladores que conheciam e tinham seguido a experiência espanhola com o modelo, mas não existiam anteriormente. Algumas das lições iniciais dos estudos que conduzi e de outros colegas no Uruguai apontam para que, apesar de ser a via de acesso menos popular até o momento, portanto com menos consumidores registados, o número de clubes tem continuado a aumentar e desempenhou um papel que eu acho que é importante notar nesta fase de transição da nova lei. É importante notar que a implementação desta lei foi faseada. Primeiramente foi aberto o registro dos cultivadores, depois o dos clubes, em outubro de 2014, e a venda em farmácias só começa em 2017. Portanto, neste período intermédio, entre 2014 e 2017, os clubes sociais de cannabis eram, na prática, a única via de acesso legal para consumidores de cannabis que queriam ter acesso a esta substância, mas que não queriam cultivar eles mesmos cannabis em casa. Em comparação com a venda em farmácias, os participantes de um dos nossos estudos destacaram sobretudo o tipo de produto, a possibilidade de ter acesso a mais variedade, a ter mais proximidade com o cultivo e também um pouco mais de escolha, e a distribuição mais flexível e privada como um dos pontos mais positivos dos clubes sociais de cannabis em relação às farmácias. Identificámos também várias dificuldades em relação aos registros, mas eu gostaria de salientar sobretudo é que muitos clubes no Uruguai parecem não investir tanto nos aspectos sociais e de contacto entre consumidores, que é um aspecto do modelo que tem sido destacado na literatura científica, sobretudo em relação ao potencial para ser um ator na redução de danos. E, portanto, isto parece menos presente no contexto do Uruguai, pelo menos até à data. Importa também introduzir aqui uma nuance que é uma implementação e são dados preliminares. Os clubes sociais de cannabis estão numa fase ainda de infância no Uruguai, porque não existiam anteriormente. Finalmente, há também indicações da presença de clubes sociais de cannabis noutros países, mas sabemos na realidade muito pouco sobre a veracidade desses relatos ou dessas indicações e também conhecemos muito mal qual é o funcionamento desses clubes. Para tentar comatar um pouco ou preencher um pouco esta lacuna, juntamente com colegas na Bélgica, no Reino Unido e em Espanha,
nós conduzimos um estudo exploratório que tentou precisamente perceber melhor a situação dos clubes sociais de cannabis no espaço europeu, precisamente na União Europeia, e que foi recentemente publicado no European Journal of Criminology. Para este estudo, nós lançámos um inquérito online, em qualquer associação que se considerasse um clube social de cannabis podia participar, e que foi traduzido para todas as línguas da União Europeia. Este estudo tem uma série de limitações, e também devo notar, eu até agora não tenho feito grandes considerações sobre as metodologias dos estudos que estou aqui a apresentar, mas se algum dos participantes quiser ou tiver alguma pergunta sobre isso, estou perfeitamente disponível e contente por falar um pouco mais sobre isso na sessão de Q&A no final. Mas, portanto, este estudo tem uma série de limitações, tem um caráter exploratório, como disse, mas foi uma primeira tentativa de quase fazer um zoom-in no panorama europeu que conhecíamos relativamente mal, à exceção do contexto belga e espanhol. Ou então, concluir esta apresentação com uma seleção dos principais resultados deste estudo. Nós encontramos clubes sociais de cannabis em pelo menos 13 países da União Europeia. Como podem ver no mapa, não foi o caso em Portugal. Em relação em termos temporais, confirmámos a existência de clubes sociais de cannabis em Espanha desde o início dos anos 2000, mas também encontramos clubes sociais de cannabis relativamente antigos na República Checa e na Polónia. E como se pode ver neste gráfico, a maioria dos clubes que participaram no nosso inquérito foram criados mais recentemente, na última década, sobretudo. Vários fatores podem ter contribuído para isto. Um maior conhecimento do modelo, talvez uma maior troca de informações entre os ativistas e os grupos de consumidores dentro do espaço europeu, mas também pode ter havido uma percepção por parte destes grupos de uma maior abertura política nesta área. É de notar que é neste período que acontece a reforma legislativa no Uruguai, no Canadá, vários estados dos Estados Unidos da América também passam legislação que introduziu mercados legais, pelo menos a nível estadual. E pode também ter havido mudanças nas políticas locais ou outros fatores podem ter contribuído para este aumento da presença de clubes, ou pelo menos esta indicação de um aumento da presença de clubes na última década no espaço europeu. Nós encontramos também muita diversidade nos clubes europeus. Clubes de apenas 6 sócios, é o clube mais pequeno na nossa amostra, mas também clubes bastante grandes, com 5.000 sócios. Como é o caso, e tendencialmente foi o caso em Espanha, sobretudo, que registrou clubes maiores. Em termos também da forma ou da formalidade, do grau de formalidade destes clubes, a maioria completou então este registro, são associações formais, tanto a nível nacional como regional ou local. Com este estudo, nós também queríamos saber um pouco mais sobre que tipo de atividades, o que é que estava a acontecer no seio destes clubes sociais de cannabis. E então, várias das perguntas que incluímos no inquérito tinham a ver com isso e perguntámos que tipo de atividades é que tinham desenvolvido nos últimos 2 anos, no caso. A maioria dos clubes que participou no inquérito indicou partilhar informações sobre cannabis, métodos de consumo, também organizar eventos informativos, por exemplo, workshops sobre como criar um clube social de cannabis, palestras sobre o uso de cannabis para fins medicinais ou cursos até para o seu staff sobre a redução de danos em colaboração com outras organizações, no caso com a Energy Control. Esta é uma organização que tem base em Espanha. Apesar do contexto difícil de um ponto de vista legal, 3 em cada 4 dos clubes do nosso estudo estava ativamente a distribuir cannabis aos seus sócios. Regra geral, os clubes europeus distribuem cannabis em erva e haxixe, mas também outros produtos estão disponíveis em alguns dos clubes. Importa também aqui notar que nem todos os clubes estavam a produzir coletivamente o cannabis que estava a ser distribuído aos seus sócios. Alguns dos clubes indicaram comprar cannabis de outras fontes e apenas distribuí-lo internamente. Outras atividades sociais ou recreativas, como por exemplo festivais ou competições de cultivadores, também estavam a ser organizadas pelos clubes que participaram no nosso inquérito. E finalmente, parte dos clubes que participaram no estudo também estão envolvidos em atividades tanto de protesto, organizando estas manifestações, como vem na primeira fotografia de cima, mas também de lobby e comunicação com atores importantes,
A foto de baixo é um exemplo disso, por exemplo, foi um evento no Parlamento Europeu, ao qual eu também assisti, e onde vários representantes de clubes sociais de cannabis falaram sobre a sua experiência com o modelo. Obviamente, nem todos os clubes escolhem ter um perfil tão público, e no nosso estudo é uma das limitações. Possivelmente nós fomos ou chegámos mais aos clubes sociais de cannabis que têm um perfil mais público e que estão mais dispostos a participar em projetos de investigação, a interagir a este nível tanto de ativismo como de lobbying. Haverá, e temos conhecimento disso através de outros estudos que empregaram outros métodos de investigação, há também clubes que preferem ter um perfil mais invisível, mais underground e comunicar menos sobre as suas atividades. Para concluir, eu gostaria de voltar àquela noção inicial que vos apresentei do modelo Clube Social de Cannabis e questioná-la um pouco, porque eu acho, e espero que tenha passado essa mensagem, um pouco o que a análise das experiências de implementação do modelo Clube Social de Cannabis nos diferentes contextos nos tem mostrado, é que existe uma diversidade de práticas bastante considerável. Para tentar ilustrar e captar um pouco estas diferenças, eu construí esta tipologia, e peço desculpa por estar em inglês, mas foi assim que foi incluída na publicação, que tenta precisamente mostrar os diferentes tipos de clube social de cannabis que têm sido identificados e que têm aparecido nos diversos contextos. Portanto, como vimos também aqui, há clubes sociais de cannabis que juntam apenas um grupo reduzido de consumidores. Há outros que têm milhares de sócios e que continuam a usar este denominador de clube social de cannabis e que possivelmente estes sócios não se conhecem entre si. Identificamos também clubes que coletivamente e de forma cooperativa produzem a pequena escala o cannabis que é distribuído aos sócios. Outros não o fazem, mas limitam-se a comprar, em alguns casos até do mercado ilícito tradicional. E há outros clubes que nem de todo não participam ou não estão ativamente a distribuir cannabis aos seus membros, aos seus sócios, mas que apenas se dedicam a atividades de ativismo. Outra diferença também importante tem a ver com o potencial do modelo para contribuir para a redução de danos. O que nós vimos aqui, e estes são os clubes que eu chamo social, há clubes que claramente procuram estimular o contacto entre pares, que oferece, ou seja, ser um espaço em que consumidores de cannabis podem partilhar informação entre si, podem apoiar-se mutuamente e que oferecem também uma estrutura social de apoio, oferecendo estes trainings ao seu staff, tendo uma atenção na detecção de consumos mais problemáticos e também fazendo o acompanhamento ou identificação destes casos e disponibilizando informação ou contacto de associações com as quais colaboram e que podem também intervir nesse âmbito. Mas, como vimos também aqui, há clubes que não integram este tipo de atividade ou de apoio nas suas atividades. São os tais clubes lonesome, os clubes mais solitários, e que no fundo quase se abstêm desta função e que funcionam praticamente como pontos de venda ou distribuição de cannabis, mesmo não sendo com uma intenção de gerar lucro, mas que funcionam como um ponto de recolha de cannabis. E porquê é que isto é importante? Por um lado, e numa primeira fase, é importante, quase de um ponto de vista científico e académico, perceber e documentar melhor o que tem sido a evolução destas práticas e conhecer melhor estas nuances no funcionamento dos clubes sociais de cannabis. Volto a relembrar, isto tem sido um modelo, na sua maioria, desenhado ou construído pelos grupos de consumidores de cannabis propriamente ditos, pelos usuários. Portanto, tem sido um movimento grassroots, um movimento de bases. Portanto, importa documentar e perceber como é que tem sido feita esta evolução e quais têm sido as escolhas destes grupos de consumidores. Por outro lado, também é importante perceber, e acho que também tem implicações em matérias de políticas públicas neste âmbito, porque na literatura e muitas das discussões feitas nesta área, o modelo CEC aparece como um modelo chamado middle ground, quase um meio termo entre, num extremo, o modelo é uma opção proibicionista e no outro, quase o outro extremo, de optar por um modelo comercial, como tem sido a escolha preferencial nos Estados norte-americanos. E os clubes sociais de cannabis
aparecem normalmente na literatura como o meio termo entre estes dois extremos. Mas como espero ter passado aqui hoje também, atrás desta denominação de clube social de cannabis, há uma diversidade e uma complexidade bastante grande de práticas e que são importantes considerar quando se também está a pensar em termos de políticas de drogas e a pensar um pouco o desenho destas políticas também. Termino então assim com esta reflexão e fico à espera das vossas perguntas. Professora Mafalda, muito obrigado. Creio que, pela minha parte, adorei a sua apresentação. Acho que nos permite perceber com muita clareza o que é isto de clubes sociais de cannabis, quais são as várias nuances de todas elas, a componente ou a relação, de certo modo, a componente jurídica. E, portanto, por mim, muito obrigado, foi excelente poder ouvi-la. Vamos tentar encontrar, portanto, está aberta a discussão, temos tempo, quem quiser pode pedir a palavra para fazer de viva voz digamos, apresentar essas questões. Entretanto, eu vou verificando, ou vou tentar verificar as perguntas que possam aparecer, que coloquem nas perguntas e respostas. E eu vejo aqui uma primeira pergunta do Germano Borges, que diz: bom dia, em primeiro lugar. Uma questão que queria deixar à doutora Mafalda é se vê vantagem na existência destes clubes e, se sim, quais? E como não tenho outras para lhe pôr todas logo seguidas, deixava com esta para tentar então trazer uma resposta. Pode ser? Ok, certo. Uma boa pergunta para começar, obrigada pela pergunta também. Bom, há uma série de vantagens, este é um pouco um exercício complexo e é difícil simplificá-lo em apenas uns minutos, mas o modelo Clube Social de Cannabis tem sido, as principais vantagens, os pontos fortes, têm sido normalmente identificados em relação a outros modelos. Portanto, quando pensamos na opção mais comercial, o que os clubes sociais de cannabis, e aqui estou a falar novamente em geral, portanto a perder um pouco da complexidade que acabei de falar há pouco, mas em termos teóricos, assumindo que os clubes sociais de cannabis aderem àquelas características iniciais, é um modelo que não integra aquele incentivo ao aumento do consumo que se espera e que é expectável nos modelos mais comerciais, porque não há publicidade, a produção segue um pouco a estimativa de consumo individual dos sócios, não há estas estratégias de marketing, não é criada uma indústria canábica que poderá ter um lobby bastante forte e que certamente procurará medidas que serão focadas na criação de lucro e não tanto na proteção da saúde e redução de danos dos consumidores. Portanto, neste sentido, para aludir a alguns exemplos de pontos fortes, estes têm sido pontos fortes, têm sido discutidos na literatura. Pois, claro está, importa perceber de que forma é que a implementação acontece e que tipos de clubes sociais de cannabis é que surgem dentro dos contextos legais que serão criados ou não havendo dependendo da autorrelação dos clubes. Ok, muito obrigado. Eu não tenho nenhuma que eu veja, doutora Lúcia, agradecer que fosse também conferindo, a ver se vamos tendo mais questões. Temos aqui no chat, desculpa interromper, temos 4 questões. Temos do Sérgio Oliveira, temos da Viviana Ribeiro, Maria Matos e Paula Valdandrade. Sim, no que eu leia? chat. Eu não estou a ver a do Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira pergunta: gostaria de ver esclarecida a situação dos clubes sociais de cannabis em Espanha, Catalunha. Tanto quanto sei, os clubes foram considerados grupos de coletividades e assim aceitos pela lei. Quando o fim era consumo no grupo, os tribunais começaram a encerrar os clubes sociais em Espanha. Hoje são ilegais e clandestinos, confirma?
Obrigada também pela pergunta. A situação dos clubes sociais de cannabis em Espanha é complexa, porque nunca existiu legislação a nível nacional que regulasse este modelo, mas, como disse, os clubes aproveitaram aquelas inconsistências ou aqueles vazios legais e características peculiares do regime legal espanhol para começarem as suas atividades. Desde o início até ao momento, têm existido casos judiciais com desfechos distintos para os clubes. Tem havido clubes sociais de cannabis que têm sido condenados ou que os seus representantes têm recebido penas de prisão ou outras coimas ou multas. E tem havido clubes sociais de cannabis, muitos, porque existem centenas de momento, que continuam a existir e a funcionar. Há uma certa tolerância, ou tem havido uma certa tolerância, por parte das forças policiais e de algumas regiões espanholas para permitir a existência do modelo, mas não é um apoio formal ou legal. Tem havido também, sobretudo no País Basco e na Catalunha, tentativas de legalizar o modelo. Portanto, por exemplo, na Catalunha, após a recolha de assinaturas, se não estou em erro, mais de 50.000 assinaturas, portanto foi também um movimento dinamizado pelas coletividades e pela comunidade canábica mais em geral, a chamada Proposta Legal Rosa Verde, ou Rosa Verde em português, e que foi a primeira legislação no espaço europeu, portanto isto seria, se não estou em erro, a nível da Catalunha, da região da Catalunha, que foi introduzida e que precisamente regulava o modelo dos clubes sociais de cannabis. Portanto, há alguma intenção política em fazer isto. O que acontece é que depois, neste caso e noutros casos também, a nível nacional isto acaba por ser bloqueado porque é argumentado que as regiões não têm competências suficientes para legislar nesta matéria, que é uma questão que deverá ser legislada a nível nacional, pelo Parlamento Nacional Espanhol, e portanto o assunto ou o tema acaba por sempre, de alguma forma, ser bloqueado aí. Portanto, tem havido uma série de tentativas, há alguma flexibilidade ou alguma tolerância informal, mas não estão escritas em textos legais e, portanto, tem havido, alguns clubes têm tido complicações legais e, pelo que sei, recentemente tem também a nível da jurisprudência, portanto, aquela doutrina a que me referi não tem força legal, portanto, um juiz nas mesmas circunstâncias e atendendo aos casos e às condições especiais do caso que tem em mãos, pode decidir de uma forma diferente. Mas mesmo em termos gerais essa doutrina tem vindo a ser questionada nos últimos casos que têm envolvido clubes sociais de cannabis. Portanto, aquele exemplo que incluí do secretário que foi condenado a 5 anos de prisão é um dos clubes históricos, penso que também de Barcelona, da região da Catalunha, e que também tem vindo a acontecer uma alteração da posição judicial sobre esta matéria também. Mas continua a ser uma situação um pouco complexa. Ok, temos então aqui mais algumas questões, nomeadamente do Dr. Nelson Carvalho da Madeira, e pergunta ele, dando os bons dias, como é que se explica que a região da Catalunha é que tem maior prevalência de consumo de cannabis em Espanha? Depois, deixe-me fazer-lhe mais uma, não percebi se tem uma relação direta, mas a doutora Diana Gandarinho, que além de agradecer também, pergunta, tendo em conta que há tanta variedade nas práticas dos clubes sociais de cannabis, será a minimização de danos uma verdadeira vantagem? Seria interessante regular a criação de clubes por modelos ideais? Ok, em relação à primeira pergunta, não tenho conhecimento, ou pelo menos de momento não tenho conhecimento dos dados de consumo na Catalunha. Sei que tem havido um aumento da atenção sobre a presença de clubes, porque houve um boom, chamado um boom, nos últimos anos, e que tem aparecido sobretudo estes clubes mais comerciais e maiores, e portanto tem havido uma maior atenção em perceber o que é que está a acontecer com os clubes sociais de cannabis. Está a haver um pouco um desvio ou uma utilização deste rótulo de clube social de cannabis para criar, no fundo, empresas de venda de cannabis. Não sei até que ponto é que isso está relacionado com os níveis de consumo nessa região, para ser sincera, não tenho conhecimento dos dados especificamente para essa região. Em relação à segunda pergunta, que tinha a ver com a redução de danos, há diferentes exemplos. O que também aconteceu, e talvez
deva referir, no caso uruguaio, foi que a lei uruguaia, quando foi introduzida, partiu de uma preocupação muito forte com a segurança pública, porque existia, na altura da implementação da lei, um problema muito grande com o consumo de coca base, e havia um problema também considerado com o consumo desta marihuana prensada, que é vinda do Paraguai, sobretudo, e que tem alguns efeitos nocivos para a saúde dos consumidores. Havia também, obviamente, um executivo que estava interessado em reformar nesta área, mas a preocupação principal havia ou seria em tentar diminuir esta percepção e a realidade de insegurança pública em relação a estes grupos de crime organizado, à violência que estava associada a esta distribuição de coca base e de marijuana prensada que vinha do Paraguai, e portanto a lei, quando foi escrita, tinha muito esta preocupação. Daí todos estes critérios e todas estas condições em termos de instalações de segurança, redução do número de sócios, porque também os legisladores estavam atentos ao que estava a acontecer em Espanha, aumentar do número de sócios por cada clube. E, portanto, eu penso que a principal preocupação na altura foi em garantir que os clubes não se iam transformar um pouco em pontos de venda clandestinos, estas bocas que existem na América do Sul. E então o foco foi principalmente em criar algo que fosse pequeno, para também do ponto de vista da inspeção do IRCA facilitar a inspeção, e que era exigir todo este paperwork, estes planos de cultivo, todo este tracing das atividades dos clubes. Inicialmente, a parte social e a parte de redução de danos não é muito considerada nos textos legais também, o que também pode ajudar a perceber porque é que os clubes, até agora, e também temos que, volto a dizer, os clubes estão nos primeiros 5 anos de existência, não é? É uma realidade nova neste país também, mas inicialmente o foco também nas práticas dos clubes era em seguir estas indicações legais e, portanto, a parte social ficou um bocadinho à margem das suas prioridades. No entanto, pelo que sei recentemente, tem havido algum esforço para também, por exemplo, a regulação mais recente obriga também os clubes a ter uma área social, física, porque alguns dos clubes que eu visitei, por exemplo, no Uruguai, e que tenho conhecimento, não tinham sequer um espaço social, portanto era um ponto de recolha do cannabis, ou seja, não havia sequer em termos físicos a possibilidade de haver este encontro de consumidores ou de organizar atividades nas sedes dos clubes em âmbito de redução de danos ou outras palestras para informar os consumidores sobre eventuais problemas relacionados ao consumo de cannabis. Há exemplos positivos de outros clubes, mas é difícil generalizar. Por exemplo, há clubes em Espanha que trabalham muito com outras associações, até com associações públicas na Catalunha, que trabalham com programas de redução de danos e que tentam trazer palestras, fazer testes até da qualidade e da potência do cannabis, que também é outro aspecto importante, e que, portanto, tentam integrar mais este tipo de práticas no seu funcionamento. Mas acabam por ser um pouco exemplos que não se podem generalizar. Será algo que poderia ser considerado também no desenho de legislação nesta área, mas há sempre a diferença da law in the books e law in action, portanto seria também depois importante perceber como é que essa realidade se espelha na prática. No Uruguai acho que é um caso importante a seguir. A primeira ideia era então transferir estes usuários deste mercado mais nocivo da marihuana prensada para um produto herbal mais controlado, menos nocivo, e é um feito que já foi conseguido tendo estes clubes em funcionamento e as outras duas vias de acesso, mas haverá outra ambição para integrar mais ou ter mais esta consideração da redução de danos e de questões de saúde também em relação à implementação legal. Eu acho que é uma área que devemos ter atenção nos próximos anos para perceber o que é que acontece aí também. Ok, temos uma pergunta da doutora Ana, que é a existência de clubes pode incrementar os comportamentos aditivos e, como tal, tornar-se um problema de saúde pública, visto que não é regularizada? Obrigado. Depois vamos ter dar a palavra à doutora Cecília Dias, mas depois da resposta da doutora Mafalda.
é uma questão que também tive em mente em alguma da minha investigação e, portanto, em alguns dos inquéritos, na Bélgica já tenho os resultados desse inquérito e no Uruguai estamos de momento a analisar, mas, por exemplo, o que eu tentei saber junto dos consumidores destes clubes sociais de cannabis, principalmente na Bélgica, é perceber como é que o seu consumo de cannabis se alterou ou não depois de se tornarem sócios destes clubes. Portanto, perceber se houve um aumento no consumo, se houve uma manutenção ou se houve um declínio, se começaram a usar menos, ou que tipo de produtos é que continuaram a usar ou começaram a usar depois de se tornarem sócios destes clubes. Os dados que tenho, e obviamente não foi uma amostra representativa, portanto tem também limitações, mas as indicações que tenho é que, pelo menos na amostra belga, os sócios de clubes canábicos mantiveram o nível de consumo, não aumentaram. E também indicaram ter um consumo que oscila. Portanto, não houve uma indicação de aumento do consumo, mas também importa notar que o perfil típico de um consumidor de cannabis, pelo menos na Bélgica, alguém não é jovem, se não estou a estar na casa, a média de idade está nos 33, 32 anos, não quero errar, mas numa destas publicações estes resultados estão disponíveis. Tem estudos universitários, está empregado, portanto uma situação familiar e económica integrada, mas o uso de cannabis é bastante regular, são aquele consumo que o MCDDA indica como near daily use ou daily use, ou seja, indicam usar cannabis nos últimos 30 dias, pelo menos 20 dos 30 dias. Portanto, é um consumo bastante frequente, mas as indicações que temos é que não aumentou depois de aderirem a estes clubes sociais de cannabis. Estou com bastante curiosidade para perceber quais são os resultados no Uruguai também, mas estamos a fazer essa análise de momento. Também acho que é outro caso que nos poderá dar algumas indicações sobre esses impactos também, pelo menos a nível preliminar. Deixa-me colocar-lhe eu próprio uma pergunta que tem a ver com isto. Consegue fazer alguma relação ou ter alguma relação entre as prevalências de consumo de cannabis nos inquéritos à população geral em cada um desses países e a existência destes clubes? Há aqui alguma relação entre uma coisa e outra? E daí penso que agora, e por isso é que eu estava também a questionar, a pedir-lhe para ir um pouco mais fundo, há alguma relação com morbilidade, digamos, relacionada com estes clubes, aumento de morbilidade relacionada com o consumo de cannabis e com estes clubes. Portanto, deixava-lhe estas perguntas, mas ao mesmo tempo pedia à doutora Lúcia para dar a palavra à doutora Cecília Dias, que pediu aqui de mãozinha no ar e, portanto, vamos dar essa possibilidade. Já pode falar. Olá, doutora Cecília. Olá, bom dia. Estão a ouvir? Eu pensei que tinha escrito, então consegui colocar a pergunta por escrito. Eu queria perguntar à doutora Mafalda se nestes clubes mais antigos há clubes, principalmente de objetivo social, bem estruturados, com regulamento próprio, e se os sócios pagam cota, como é que é a vinculação entre esses sócios, principalmente naqueles em que os clubes fornecem a cannabis, se há esse funcionamento já bem definido em alguns dos clubes mais antigos e a funcionar como uma estrutura social. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Sim, estes clubes têm esse tipo de regras ou de funcionamento, aspectos do funcionamento. Estou a ouvir um eco. Tem que se tirar o som. Já tirei o som. Ok. Não, eu dizia então que sim, os clubes sociais de cannabis definem, há uma cota, dependendo dos clubes e dos contextos, esta cota pode ser mensal ou anual. Na Bélgica, eu fiz a recolha de dados entre 2015 e 2018, rondava acho que em média os 25 euros, portanto é uma coisa simbólica para, no fundo, contribuir para os custos da associação. E os sócios têm um cartão de sócio ou uma ficha de sócio no seio destas associações, e depois o cannabis que é distribuído também é pago. Os clubes não gostam de usar o termo venda, mas falam de um exchange, porque lá está, aqueles que aderem mais
a ideia de cooperativa, de produção coletiva, vem no fundo o cultivo como uma atividade dos sócios entre eles e a distribuição também. Então o que é feito é feita uma estimativa. Na Bélgica, por exemplo, é uma planta por cada sócio, normalmente é o funcionamento, uma planta por sócio é cultivada, e os sócios depois têm que indicar antecipadamente a quantidade. Há um limite também que é estabelecido pelos clubes, que podem adquirir em cada momento de distribuição, que eles chamam as exchange fairs, as feiras de troca, traduzindo literalmente, e há um limite que eles podem adquirir, que tem que ser indicado anteriormente, e os sócios pagam um valor em relação ao custo, aos dados que nós temos disponíveis de custo de cannabis street level, basicamente, é mais barato, e é mais barato do que nos coffee shops também. Ou seja, a intenção não é fazer lucro para os clubes, é pedido aos sócios que paguem uma percentagem que corresponde ao custo de produção, à água e eletricidade que é gasta de produção. Na Bélgica isto é feito indoors, portanto há iluminação, há ventilação, há estes custos, e depois a outra percentagem desse valor é para o clube. Portanto, sim, este tipo de preços, de cotas, tudo isto é definível a nível dos clubes. Também no Uruguai, os clubes podem definir o próprio o preço da venda do cannabis. A quantidade não, é definida por lei. Portanto, no Uruguai, os clubes só podem entregar 40 gramas por mês a cada sócio, e têm que ter um registro de quantidades que entregam a cada sócio, e que é também verificado pelo IRCA nos momentos de inspeção destes clubes. Ok, obrigado, professora. Tenho, agora, para além das perguntas todas, deixe-me manifestar aqui cumprimento da Tânia, que diz que a sua apresentação foi muito explícita e perceptível, e agradece imenso por isso. Entretanto, muito obrigada. A Viviana Ribeiro pergunta qual é o objetivo dos clubes sociais low profile, uma vez que mencionou que eles apenas vendem. Portanto, o que nós vemos também é que pode haver várias explicações para isso. Uma é, há grupos ou indivíduos que procuram uma forma de vender cannabis e que usam um pouco este termo clube social de cannabis como quase uma front, como uma forma de apresentarem as suas atividades de uma forma talvez menos estigmatizada para a sociedade, ou menos abertamente sendo um tráfico, basicamente. Portanto, alguns clubes alguns grupos usam o termo ou quase fazem um misuse do termo para fazer uma venda. Também conheço casos que nós também consideramos clubes fantasmas, que dizem que têm plantações enormes e depois não têm nenhum registro de sócios. Portanto, é uma frente, é uma fachada para fazerem uma venda de produtos. Há outros clubes que poderão estar efetivamente a funcionar de forma até aderindo a aqueles ideais dos clubes sociais de cannabis, de forma cooperativa, tendo um grupo identificado e pequeno de sócios, mas que têm receio de intervenção policial. Portanto, volto a dizer que na maioria dos clubes, com exceção do Uruguai, havendo casos de tolerância em algumas regiões de Espanha ou noutros países, mas os clubes estão sujeitos a ver as suas plantas confiscadas e a sofrer por processos judiciais. Portanto, para alguns dos clubes é também uma estratégia de sobrevivência. É não fazer grande publicidade e funcionar de uma forma um pouco menos visível. Alguns deles aderindo igualmente aos ideais e aquelas características iniciais do modelo Clube Social de Cannabis, outros farão um pouco um aproveitamento da existência desta realidade e escondendo-se atrás dela. Ok, tenho agora duas questões da doutora Paula Valdandrade, e depois do cumprimento dos bons dias habitual, ela questiona: segundo li, nos regulamentos de acesso a estes clubes, um dos requisitos para ser membro é os utilizadores serem maiores de 21 anos, enfim, pensamos por isso, uns serão 21, outros 18, e já com provas de consumo dadas. Como é feita esta triagem de consumo?
Esta é uma das questões. Já agora, a Paula tem ainda uma outra questão que eu não consegui ler por inteiro, frente-se com a discussão internacional que está atualmente em cima da mesa sobre a vantagem destes clubes como uma forma de evitar a exploração e violação de direitos humanos junto das populações ou comunidades que sobrevivem à custa da produção de cannabis, muitas vezes realizada debaixo de grande violência e coerção por parte dos cartéis. Estes clubes garantiriam que estes pequenos produtores pudessem ter acesso a um comércio mais justo? Gostava de perceber se este trabalho contemplou esta vertente. Ok, obrigado pelas perguntas também. Em relação à idade, só no Uruguai é que há um requerimento legal para o mínimo de idade, que é 18 anos. Nos outros países é um pouco o resultado da autorregulação dos clubes ou destes coletivos como das federações, e portanto há diferenças. Em alguns clubes é exigido ter 18 anos, noutros 21, há outros que têm outros limites de idade. Normalmente a maioria de idade é o mínimo. Em relação às provas de consumo, é um caso interessante que eu também questionei os meus respondentes nos meus estudos. Tanto em Espanha como na Bélgica isso é algo que acontece, também noutros países. Mas como é que isto acontece? Da seguinte forma: os candidatos a sócios são convidados para participar numa entrevista. Falo novamente da regra geral, em todos os casos acontecerá isto, mas estas provas de consumo são feitas assim. Eles são convidados para uma entrevista e durante essa entrevista representantes dos clubes tentam perceber um bocadinho qual é o perfil de consumo desse candidato a sócio, perceber para depois poderem fazer a tal estimativa de consumo e orientar a sua produção, e também para perceber se é alguém que já usou cannabis. Há também, em alguns clubes, um limite ao acesso a cannabis depois de se tornarem sócios, ou seja, um novo sócio tem que esperar, imagino, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, dependendo dos clubes, há regras distintas, para poder aceder à primeira troca de cannabis ou para comprar pela primeira vez as primeiras gramas de cannabis através do clube. Porquê? Para evitar que os turistas se registrem como sócios hoje e amanhã, ou no mesmo dia, recolham cannabis nesse local e não voltem ao clube. Não é esta a ideia ou o ímpeto por trás dos clubes. No entanto, também em Barcelona, vimos aparecer clubes que estão abertos a turistas, que há este registro imediato e que há um acesso quase imediato. Novamente, são desvios ao ethos inicial que guiava o modelo canábico. Normalmente o que é expectável é que os clubes estejam abertos apenas a residentes nessa localidade ou nesse país e que haja este contacto inicial para perceber quem são estes candidatos, que tipo de uso é que fazem e quais são as expectativas na sua participação destas associações. Em relação ao comércio justo, acho que é uma questão ainda a ser explorada. Há muita, ou começa a haver alguns colegas meus nos Estados Unidos que começam a refletir sobre isto, também um pouco tentando tirar ilações sobre o que têm sido as experiências comerciais nos Estados Unidos e também esta ideia de social equity e de perceber o que é que acontece também nestas questões raciais. Acho que é uma área ainda a explorar. Não tenho uma resposta cabal sobre se existir ou ter um desenho que inclua apenas o modelo de clubes sociais de cannabis é suficiente para abastecer o mercado e se pode competir com, por exemplo, um modelo comercial ou com outros modelos. Acho que são conjunções e que são considerações que têm que ainda ser analisadas. Os dados que surgem do Uruguai, mais uma vez, porque combina 3 vias de acesso distintas, serão muito interessantes para perceber de que forma é que o modelo de clube social cannabis pode conviver com outras vias de acesso. No caso do Uruguai não há uma comercialização, não é? O preço das farmácias é ditado pelo governo, só há 2 ou 3 licenças para a produção do cannabis que é distribuída a nível nacional nas farmácias, portanto há um controle quase de monopólio do Estado uruguaio sobre esta distribuição. Há também o cultivo em casa, mas acho que é um caso que novamente nos poderá ajudar a perceber muito melhor como é que este modelo de clubes cannabis pode funcionar lado a lado com outras opções ou não. Acho que serão, e também esta literatura dos Estados Unidos que irá surgir sobre esta equidade social, este comércio justo que falava, nos poderá dar algumas respostas sobre esta área. Acho que também é uma perspectiva bastante importante a considerar.
Obrigado, professora. Tenho agora uma pergunta do Dr. Sérgio Rodrigues, que além de dar os bons dias, obrigado pela apresentação. Infelizmente cheguei tarde a dizê-lo, mas o pouco que eu vi foi interessante. Tenho uma pergunta para a Mafalda. Nos clubes, os sócios têm parcelas. O Sérgio foi dos que esteve a tentar arrumar o carro e teve dificuldades, não é? Nos clubes, os sócios têm parcelas de terreno onde podem plantar as suas plantas ou é feita uma plantação geral do clube? Obrigado. A segunda pergunta do Sérgio. Penso que a professora Mafalda não pode responder e vamos deixar para outro bocadinho, pergunta sobre a posição do CICAD, como se tivéssemos em relação aos clubes ou à criação em Portugal. Mas, relacionado com isso, temos a pergunta da doutora Joana Borba, que além de felicitar a colega, a professora Mafalda, pela apresentação, questiona também se em Portugal já houve alguma proposta de implementação para um clube social de cannabis, se tem alguma ideia sobre isso. E agradece e deseja bom trabalho a todos. Ok. Obrigada pelas perguntas. Eu acho que é fascinante o nível de interação que se pode gerar nestas plataformas online. Por isso, obrigada a todos por também estarem desse lado a ouvirem e também vos suscitar dúvidas e as colocarem desta forma também. Em relação à primeira pergunta das plantações, depende um pouco dos contextos e dos clubes. Na Bélgica, por exemplo, o que acontece são estas microplantações. Normalmente cada clube tem, digamos, entre 5 a 6, poderá ter mais sócios que se encargam do cultivo. E isto acontece ou nas suas habitações próprias ou em locais que são arrendados pelo clube e que depois são tratados. Eles chamam-lhe não lhe querem chamar cultivadores, chamam-lhe os jardineiros ou os cuidadores das plantas. Portanto, o cultivo acontece em espaços dedicados a isso e que são arrendados pelo clube ou no espaço privado dos cultivadores que são também sócios desses clubes. Em Espanha e noutros clubes, também na Bélgica e noutros países, o que os clubes tendem a fazer é ter um local ou só um ou dois locais onde centralizam a produção. Do ponto de vista de estratégia de um pouco fugir à pressão policial, os clubes belgas optaram por ter várias plantações para continuarem a garantir a distribuição de cannabis no caso de uma plantação ser descoberta pela polícia. Portanto, há diferentes considerações e há diferentes motivos para a escolha, mas normalmente tendem a ser pequenas também para se enquadrarem num regime legal menos estrito. Por exemplo, na Bélgica, plantações até 49 plantas são consideradas microplantações. Daí para cima, o enquadramento legal é outro. Portanto, os clubes tendem a ter plantações mais pequenas. Em Espanha haverá outros requisitos e noutros países haverá outras políticas e outros thresholds em termos de número de plantas que são considerados pequenos cultivos, grandes cultivos, e portanto os clubes também, de alguma forma, são influenciados nas suas decisões também por aí um pouco. Em relação à outra questão, sim, em Portugal, se não estou em erro, houve 2 tentativas de passar legislação que incluía o modelo social canábico, dinamizadas pelo Bloco de Esquerda, em 2013 e em 2015, se não estou em erro. Ambas não foram bem sucedidas, mas as propostas que foram preparadas incluíam este modelo também. E noutros países também, na Bélgica, em 2017, se não estou em erro, houve também uma proposta do Partido Socialista que incluía, além do cultivo em casa, clubes sociais de cannabis e também criava uma via de acesso médica. E também, mais recentemente, no México, falou-se também, não sei em que situação é que está essa discussão de momento, mas registrei, creio que em 2018, também uma iniciativa que criava cooperativas de produção. Que no fundo tinha bastantes paralelismos com os clubes sociais de cannabis, podiam ter até 150 membros, havia também uma série de restrições quanto ao número de plantas, portanto tem começado a entrar nas discussões sobre políticas públicas em matérias de drogas e especialmente cannabis, o modelo tem começado a aparecer nas discussões. Professor, obrigado. Vamos agora dar a palavra à doutora Catarina Guerreiro. Catarina, tem a palavra, por favor. Bom dia, não tinha nenhuma questão, deve ter sido por lápis, peço desculpa. Oh, meu Deus.
Tenho que fazer uma pergunta agora. Bons dias, tudo bem? Bons dias, gostei muito da apresentação, foi muito enriquecedora. Mas peço desculpa então. Não faz mal, obrigado, Catarina. Bom, então, não temos mais questões, temos apenas apresentações, cumprimentos à oradora e manifestações de grande satisfação por esta discussão também, com as quais eu estou de acordo, assinalo, sublinho. Não queria deixar o Sérgio sem uma resposta, apesar de ser uma resposta que não é não nem assim. Naturalmente, o CICAD é um organismo público. Aquilo que temos dito na nossa posição em relação a qualquer regulamentação digamos, das substâncias que hoje são ilícitas no mercado nacional. Evidente que acompanharemos sempre aquilo que são as definições das Nações Unidas e o que vier a ser decidido, nomeadamente pela OMS, mas pelas Nações Unidas como um todo. De qualquer modo, dizer-lhe que o que temos feito é ir acompanhando o que vão sendo estas regulamentações, sendo que o nosso olhar enquanto entidade no âmbito do Ministério da Saúde tem a ver fundamentalmente com uma preocupação de saúde pública que está associado a todas estas problemáticas do uso de substâncias e, portanto, o nosso olhar será sempre nessa perspectiva, como já dissemos várias vezes, preocupados com o cidadão, a centralidade claramente no cidadão, e daí tentarmos acompanhar aquilo que vão sendo as várias discussões. O Dr. Golão, que não vos disse do início, mas deveria estar ou seria ele a fazer a moderação desta mesa, não pôde estar por questões de saúde familiares, nada de grave, mas não pôde estar presente. Mas ele dir-vos-ia que uma das nossas primeiras preocupações foi realmente que a discussão fosse distinta entre o que são as questões relacionadas com a cannabis medicinal, ou o uso medicinal de cannabis, que foi aprovado e está em vigor em Portugal, e o que é esta outra discussão em termos recreativos. Portanto, nessa perspectiva, eu penso que é isso que vamos continuar a fazer. Por um lado, estar muito atentos, particularmente, ao que se passa por todo o mundo, ao que se passa também nas Nações Unidas, e, por outro lado, nos países que já regulamentaram estas questões do uso recreativo de cannabis. Portanto, essa é para nós uma preocupação grande. Mas eu diria que é uma preocupação ainda maior, tendo em atenção que o modelo português, apesar de tudo, continua a ter um grande reconhecimento em termos internacionais, diria mesmo em termos mundiais. É a nossa preocupação maior o tentar que o uso de substâncias ilícitas, de qualquer substância, deixe de ser, em termos mundiais, mesmo que seja crime, que deixe de ser penalizado com sanções absolutamente inaceitáveis em termos de direitos humanos. Portanto, a nossa preocupação hoje é muito maior na tentativa de fazer com que deixe de haver ou deixar de haver a descriminalização, que seria, digamos, na nossa perspectiva, acompanhando o nosso modelo ideal, mas não conseguindo, digamos assim, promover essa situação em termos mundiais, pelo menos que as sanções ou que as penas deixem de ser, como ainda existem em 33 países do mundo, pelo menos, segundo sabemos, que a pena de morte seja ainda uma das penalizações nos regimes, em alguns regimes e em alguns países. Por isso, enfim, eu sei que não ficará propriamente satisfeito com a resposta, ou admito que não fique, mas acredito que esta é a preocupação CICAD, a nossa preocupação é muito esta, é defender a saúde do cidadão, preocupar-nos
com aquilo que são as suas práticas e os seus comportamentos e fazer com que qualquer que seja esse comportamento, seguindo os princípios da estratégia, os princípios do humanismo e do pragmatismo, fazer com que ele, aqueles que o rodeiam e a sociedade como um todo sofram o menos possível por causa disso. Eu sei que, entretanto, comigo a falar foram entrando aqui umas quantas perguntas, nomeadamente do Nelson, que ainda pede para o Nelson Carvalho da Madeira. E então a pergunta é: qual a sua opinião sobre a tolerância social relativamente a estes clubes, em particular, e pela cannabis em geral? Quando temos quadros legislativos bem definidos nos diferentes países, assente nas convenções das Nações Unidas. Eu introduziria aqui uma nuance. Esta dos quadros legais ou legislativos bem definidos foi uma das coisas que eu creio que a professora referiu. São eventualmente bem definidos, mas apesar de tudo diferentes, e eu próprio acabei por dizer agora, há penalizações no crime em alguns países, há regulamentação completa noutros, há regulamentações que permitem, nomeadamente em Espanha, que permite o consumo, o consumo privado não ser penalizado, sei lá, há nuances, a professora referia ainda as nuances do envolvimento policial ou da decisão, quais são as matérias que são particularmente preocupantes para os responsáveis políticos em alguns países. Eu creio que a Holanda é paradigmática desta definição, a Bélgica, como terá dito, um pouco também neste sentido. Portanto, a última questão do Nelson é e o seu impacto na prevenção. Professora, eu sei, já são 11h31, mas permitia-lhe ainda dar esta resposta, que era a última que tínhamos, e assim ficamos com o trabalho acabado. Eu também não tenho muito mais a acrescentar, estou perfeitamente de acordo com o que disse. No fundo, é uma realidade, eu não tenho uma posição sobre os diferentes quadros legais que existem, é uma realidade que, no fundo, me limito a constatar e a perceber como é que os clubes sociais de cannabis emergem nestes contextos diferentes, e de que forma é que isto condiciona as suas atividades, de que forma é que eles se adaptam a essas particularidades. E, no fundo, o que nós vemos hoje em dia é uma mudança de posições em dois sentidos. Tanto há algumas jurisdições que estão a mover-se para um paradigma ainda mais proibitivo, outras que estão a mover-se para longe desse paradigma. Portanto, é um espaço que acho que vai continuar a ter bastantes desenvolvimentos nos próximos anos. Também a Holanda, a que se referia, está agora, ou não sei se já iniciou ou iria iniciar brevemente, um experimento com várias localidades na Holanda, em que há um estudo por trás disto, mas que os coffee shops, para tentar resolver o problema da porta dos fundos, em que nos coffee shops holandeses, como saberão, a produção e a chegada do cannabis aos coffee shops não é regulado, continua a ficar na esfera criminal. A venda nos coffee shops é regulada, ou há um regime de tolerância, e, portanto, há agora um experimento numa série de localidades holandesas em que vai ser criado este coffee shops, que nesse caso haverá uma produção, haverá uma monitorização desta produção para testar o funcionamento mais completo, ou incluindo as duas vertentes, da produção e da distribuição. Portanto, há a nível local muita atividade a acontecer e muitos desenvolvimentos que importa perceber. Mas acho que não há como dizia, apesar de haver uma política internacional e global, há muitas depois diferenças importantes a nível nacional, a nível regional, a nível local, a nível até da aplicação da lei, que são bastante importantes e que definem ou que podem permitir o aparecimento deste tipo de realidades ou de outras, e que podem ter diferentes implicações a nível da prevenção ou outros aspectos de saúde pública, que é muito difícil de generalizar, porque são tão distintos, é muito difícil de generalizar. Muito bem, professora, muito obrigado mais uma vez, gostei imenso. E queria felicitá-la porque consegue fazer uma discussão de hora e meia sem, pelo menos que me apercebesse, tomar uma posição a favor, contra, mais ou menos. Foi absolutamente científica, evidente, ou apresentou as evidências que podiam ser apresentadas.
Eu acho que isso é esse o meu papel, é esse o meu papel. Foi fantástico, muito obrigado por isso. Queria agradecer aos participantes, a todos aqueles que estiveram connosco, e foram mais de 130, aos que colocaram questões também, a todos os outros, há muitos dos que colocaram questões estão agora a agradecer e a felicitar a professora pela apresentação e pela discussão. Queria devolver-lhes a eles o agradecimento por estarem presentes. Esperamos claramente estar a cumprir aquilo que dizia no início, um pouco a nossa missão e este vetor de gerir o conhecimento e fazer chegar a todos eles capacitação para poderem questionar, abordar estes temas de maneira mais facilitada. E por isso terminávamos por aqui. Doutora Lúcia, não temos mais nada para acrescentar, pois não? Penso eu. Também não temos mais questões. Aproveito então só para anunciar a quem não teve a oportunidade de ouvir no início, que as próximas videoconferências irão então decorrer durante o mês de outubro. A primeira será dia 12 de outubro, com o tema comportamentos aditivos e dependências em tempos de pandemia, pistas de ação, e a segunda será no dia 23 de outubro, e que será o tema Chemsex, estratégias de intervenção em Lisboa. Agradeço à doutora Mafalda, ao doutor Manuel Cardoso e também a todos os participantes. Obrigada. Da minha parte é tudo. Muito obrigado a todos. Professora, foi um prazer e um privilégio conhecê-la e espero que nos encontremos outras vezes. Até sempre. Também eu. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado a todos.